Bom, muito bom. Bem-vindos ao canal Prof. Martins Bio. Estamos falando, o assunto é divisão celular. Nós começamos por mitose. Dentro da mitose nós já falamos de prófase, falamos de metáfase, falamos de anáfase e vamos falar de telófase. A etimologia da palavra telófase diz o seguinte, tá? Telo significa longe ou afastado, ou término também, tá? Mas tem a ver com essa ideia, porque os conjuntos cromossômicos aqui estão afastados da região equatorial, tá? E fase significa aparência, por essa aparência aqui dos cromossomos visíveis na microscopia óptica. Então, primeiro dos principais eventos que nós vamos ver é a reorganização da carioteca. Então, a carioteca reorganiza, ela é reorganizada com as partes de poro nuclear, certo? Os poros, então, são refeitos, as lâminas nucleares que dão sustentação à carioteca também são remontadas e as membranas também são, tá? Parte dessa membrana é oriunda do retículo endoplasmático, se necessário, tá? Então, o núcleo interfásico ele vai ser remontado. Nós temos o seguinte, tá? O fuso mitótico, aquele que transportou os cromossomos, as fibras de microtúbulos, interpolares ou polares, esse material todo, ele desaparece, tá? Ele é recolhido, os dímeros de tubulina são despolimerizados. Outro evento, os cromossomos simples não estão duplicados, né, gente? Já falamos disso. Os cromossomos simples, eles entram em descondensação, ou seja, eles são desespiralizados, tá? Então, eles são desenrolados. E aí, já inicia a atividade transcricional dos cromossomos. Então, como reinicia a atividade transcricional? Então, o DNA, que tem as NOR, regiões organizadoras de nucleolos, começam a sua atividade transcricional, produzindo proteínas e RNA ribossômico. E aí, os nucleolos reaparecem. Mas por que eles tinham desaparecido? Eles tinham desaparecido porque o DNA ficou todo enrolado, não tinha atividade transcricional e agora reaparece a atividade transcricional. E nós temos também a divisão citoplasmática, também chamada de citocinese, é um evento da telófase, certo, gente? Então, na citocinese, as duas células são separadas. Então, nós temos que ressaltar que no final da anáfase, os cromossomos já estão nos polos. Muito bem, como eles já estão nos polos, desencadeia um processo chamado inativação do MPF, que é o fator promotor de mitose. É como se a célula dissesse assim, olha, terminou a mitose, terminou a divisão celular, vamos para a parte final, telos significa fim, né? Então aí termina a mitose com a telófase. No caso das células animais, a citocinese é centrípeta, isso quer dizer o seguinte, em direção ao centro, tá? Então se forma um anel contrátil, certo? Que vai estrangulando a região equatorial da célula, certo? Então vocês podem notar nessa célula aqui que a carioteca está sendo remontada, né? Os cromossomos estão aqui, certo? A gente sempre diz, né, que o material genético ele está solto, mas na realidade ele não está, tá? Cada cromossomo tem um gancho dentro da carioteca, tem um lugar específico lá dentro da carioteca. Então, ao retornar, né, ao remontar a carioteca, partes da carioteca abraçam determinados cromossomos, certo? Então, esse estrangulamento se dá por estruturas do citoesqueleto, que são actina e miosina. Essas duas proteínas participam
da movimentação dos músculos, tá? E aqui estão tendo um papel para separar, formando esse anel contrátil para separar as duas células através desse estrangulamento aqui. Já que estamos falando de citocinese, é bom a gente trazer aqui algumas diferenças entre a citocinese de células vegetais e a citocinese de células animais. Em primeiro lugar, a citocinese de células vegetais não tem áster, como vocês podem ver aqui, ó, não tem áster. Aqui na animal tem, né? Áster são aqueles microtúbulos que ficam em torno do centrossomo, formando, parece um raio de sol, algumas raios de sol, né? Assim. E não tem centríolos, certo? Ok? Então, a citocinese vegetal é chamada de anastral e a citocinese animal, astral. Então, a nucleação dos microtúbulos que ocorre nas células vegetais não tem o áster e não tem os centríolos. Muito bem, outra diferença aqui é que a citocinese, como já falamos, a citocinese nas células animais é centrípeta e nas células vegetais é centrífuga. O que quer dizer isso? Fuga do centro, quer dizer, é do centro para as extremidades. Então, vai começar daqui na direção das extremidades, ó, daqui para cá e daqui para cá. Então, nós temos a formação da parede celular e também da membrana, tá? Que vai separar essas duas células aqui. Então, essa parede inicial é chamada de lamela média. Ela tem origem do complexo golgiense. O complexo golgiense vai produzindo pectina, certo? Que vai formar a lamela média, certo? E onde a lamela média vai ficar? Bom, isso é orientado por um conjunto de microtúbulos chamado fragmoplasto. O fragmoplasto, então, vai orientar a lamela média, ou seja, vai servir de guia para a formação da lamela média e também da membrana plasmática que vai se formar aqui. E aqui, ó, na citocinese centrípeta dos animais, tá, nós temos o seguinte: o anel de miosina vai estrangulando, até que eles se encontram e ocorre a separação física e mecânica das duas células. Então, gente, falamos das fases da mitose, né? Falamos de um pouco de intérfase, então a célula aqui está trabalhando normalmente, aparece o nucleolo, a prófase, né? Com o desmonte da carioteca, a individualização dos cromossomos, a metáfase. Vocês podem ver aqui um centrossomo e outro centrossomo, os cromossomos estão alinhados na região equatorial ou na região mediana da célula. A anáfase, então, quando os cromossomos são puxados para os lados, né, para os polos, aqui está uma anáfase inicial aqui, certo? E a telófase, né, quando os cromossomos estão chegando aqui nos polos e aqui já em citocinese. Obrigado pela sua audiência, bata o sininho, se inscreva no canal. Se você tem alguma dúvida, coloca no campo de comentários aí. Se você não entendeu alguma coisa, vocês podem perguntar. Abraço!